Hoje vamos mergulhar em um dos casos mais conhecidos da história criminal dos Estados Unidos, os irmãos Menendez. O que leva dois filhos a matar os próprios pais. Um julgamento que dividiu o mundo entre o medo e a ambição. Bem-vindos, intrépidos amigos. Meu nome é Danilo Távora, sou delegado de polícia e vocês estão na série Investigação Especial. Mas afinal, quem são os irmãos Menendez? E o que realmente aconteceu dentro daquela casa milionária? Mas antes de continuar, inscreva-se no canal, deem like, ative as notificações, compartilhe este vídeo e permaneça até o final. Vocês não se arrependerão, eu prometo. Meus vídeos sempre focaram em serial killers e assassinos em massa, mas já estou pensando em expandir para outros tipos de investigações criminais e também incluir histórias de heroísmo e profissionais de segurança. Sempre tive o desejo de destacar os atos heróicos e finalmente, em breve, seguirei esse caminho. No entanto, hoje, preciso falar sobre esse caso que chama a atenção pela possível injustiça envolvida. Assim como nos meus outros vídeos, trarei minha análise jurídica sobre o caso que vamos discutir a seguir. A dinâmica familiar e expectativas paternas. José Henrique Menendez nasceu em Cuba, em uma família de grande prestígio. Sua mãe foi uma campeã de natação e seu pai uma estrela do futebol. Assim como eles, José sempre foi competitivo e apaixonado por esportes. No entanto, a vida dele mudou drasticamente com a ascensão de Fidel Castro ao poder. Preocupados com o futuro incerto em Cuba, seus pais decidiram enviá-lo para os Estados Unidos, onde ele passou a morar no sótão de um primo, enquanto eles permaneceram em Cuba. Pelo que eu entendi, seus pais permaneceram em Cuba para cuidar dos imóveis da família. Então, José foi enviado sozinho para os Estados Unidos aos 15 anos de idade. Com seu talento esportivo, ele conquistou uma bolsa para a universidade, onde praticava natação. Foi lá que conheceu Mary Anderson, apelidada de Kitty, uma jovem mais velha e ex-participante de concurso de beleza. Eles começaram um relacionamento e, após a formatura de Kitty, decidiram fugir juntos para Nova York. José trabalhava como lavador de pratos enquanto estudava contabilidade. Nesse período, Kitty engravidou de seu primeiro filho, Joseph Lyle Menendez, conhecido como Lyle. Ela também começou a trabalhar como professora. Kitty sonhava em ser atriz e apresentadora, mas José deu o último aviso: ou ela cuidava do seu filho ou deixava a família. Então, Kitty decidiu ficar em casa. Eles saíram de Nova York, uma cidade cara e caótica, e se mudaram para Nova Jersey. Logo, Kitty engravidou novamente, dando luz a Eric. José teve um sucesso na indústria musical, tornando-se um importante executivo da RCA Records, assinando contratos com grandes nomes como Duran Duran e Menudo. Com isso, a família se mudou para uma mansão milionária e seus filhos receberam uma educação de elite. Desde cedo, José, sendo muito competitivo e apaixonado por esportes, depositou grandes expectativas nos filhos. Ele os pressionava para ser os melhores em tudo o que faziam, especialmente no esporte. Ambos, desde pequeno, foram inscritos em diversas atividades esportivas e não importava se estavam apenas aprendendo. A exigência era que fossem os melhores. Felizmente, tanto Lyle quanto Eric se destacaram no tênis, mostrando grande habilidade, o que de certa forma aliviava a tensão imposta pelo pai. Kitty sempre esteve presente nos jogos e treinos dos filhos, acompanhando de perto o desenvolvimento deles nos esportes. José, por outro lado, participava de forma mais distante. Quando um dos filhos ganhava um campeonato, para ele não era motivo de celebração. Pelo contrário, ele via isso como um ponto de partida. A vitória nunca era suficiente. José exigia mais e a mensagem era clara: agora que venceram, precisam ser campeões em escala global. José continuou a crescer na carreira, expandindo-se da indústria musical para a cinematográfica. No entanto, sua reputação como chefe não era positiva. Muitos reclamavam que ele era extremamente rude e frequentemente humilhava as pessoas com quem trabalhava. Os subordinados o temiam profundamente, embora fosse admirado por aqueles que ocupavam posições de poder semelhantes. Sua postura autoritária gerava pânico entre os funcionários que estavam abaixo dele na hierarquia. A empresa estava em dificuldades financeiras, mas rapidamente reverteu a situação, transformando-a em uma organização lucrativa. José se destacou por sua capacidade de fazer o que fosse necessário para alcançar o sucesso e aumentar os lucros, chegando ao cargo de CEO. Embora sua competência fosse inegável, seu estilo agressivo de liderança continuou a gerar receio entre os funcionários. A empresa onde José trabalhava, Live Entertainment, oferecia um seguro de vida em que a beneficiária era a própria empresa, prática muito comum no setor. No entanto, José também tinha um seguro de vida adicional de 5 milhões de dólares, cujo beneficiário não estava claro, poderia ser sua esposa ou filhos.
Além de sua reputação no trabalho, ele era conhecido por ter múltiplos casos amorosos, principalmente com mulheres com quem trabalhava. Kit, sua esposa, suspeitava disso e se ressentia, pois sentia que os filhos e as responsabilidades domésticas a impediram de seguir sua carreira e acompanhar José em suas viagens. José sentia vergonha de suas origens cubanas e evitava falar sobre isso, chegando a inventar histórias para fugir do assunto. Ele decidiu que seus filhos deveriam estudar em Princeton, uma universidade que, diferentemente das outras dos Estados Unidos, exige excelentes notas além de habilidades esportivas. Embora Lyle e Eric fossem bons alunos, suas notas eram apenas medianas. José pressionava Lyle muito mais por ser o primogênito e projetava nele suas expectativas. Já Eric era mais próximo de Kit, enfrentava menos pressão e Lyle sempre protegia o irmão. Quando Lyle completou 14 anos, começou a perder cabelo, algo que seus pais não aceitavam. Eles forçaram o filho a usar uma peruca, o que provavelmente o fez sentir-se humilhado. Nem mesmo seu irmão mais novo sabia sobre isso. Há rumores de que, devido a essa pressão, Lyle chegou a desenvolver incontinência noturna, que seus pais usavam os lençóis sujos de urina como toalhas de mesa para envergonhá-lo ainda mais. A família cultivava a ideia de que dinheiro era tudo, e os filhos viviam sob essa pressão de atender às expectativas do pai. Em determinado momento, Eric e Lyle começaram a se rebelar contra o controle dos pais. Eric passou a frequentar festas e fazer amizades rebeldes, e os dois irmãos começaram a invadir casas, aproveitando-se de cofres cujas senhas conheciam. Em um desses roubos, eles conseguiram milhares de dólares, mas foram denunciados à polícia por um amigo. Quando José soube, sua decepção não foi pelo crime, mas pelo fato de terem sido pegos. Lyle então arquitetou para que Eric assumisse toda a culpa, por ser menor de idade e receber apenas uma pena leve. No Brasil, menores de 18 anos que cometem atos infracionais, ou seja, crimes análogos ao praticados por adultos, não são julgados pelo Código Penal, mas sim pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. As medidas socioeducativas aplicáveis podem variar conforme a gravidade do ato e incluem advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional que pode durar até 3 anos, dependendo do caso. Depois de receber sua pena, Eric foi obrigado a fazer terapia, algo que acabou apreciando e continuou por muito tempo. Enquanto isso, Lyle foi o primeiro a realizar o sonho de seu pai ao ser aceito em Princeton. No entanto, ele não conseguiu manter um bom desempenho acadêmico, tendo notas ruins, faltando às aulas e até ser acusado de plágio, o que levou à sua suspensão por 1 ano. José ficou extremamente frustrado, já que dessa vez não conseguiu evitar a suspensão do filho, mesmo tentando influenciar a decisão. Após sua suspensão de Princeton, José decidiu empregar seu filho Lyle na Live Entertainment, onde ele ocupava um cargo de destaque. No entanto, Lyle mostrou o mesmo comportamento que havia tido na universidade. Ele faltava ao trabalho, não demonstrava interesse nas responsabilidades e era mal visto pelos colegas, que sabiam que ele só estava ali por ter conseguido um emprego com o pai. A insatisfação com o seu desempenho cresceu, levando eventualmente à sua demissão. Isso aumentou ainda mais a frustração de José, que continuava desapontado com o fracasso de Lyle em corresponder às suas expectativas, tanto acadêmicas quanto profissionais. Enquanto isso, Eric continuava a se destacar no tênis, ficando cada vez melhor. Além do esporte, ele também tinha interesse por cinema e gostava de escrever. Junto com um amigo, escreveu um roteiro polêmico, que contava a história de filhos milionários que se rebelavam contra seus pais e os matavam para herdar a fortuna. Nessa época, José estava profundamente decepcionado com os filhos. Ele estava insatisfeito com o fracasso acadêmico de Lyle e com o comportamento de Eric, o que o levou a considerar seriamente a possibilidade de excluí-los do seu testamento. Em agosto de 1989, começaram a surgir sinais de que algo estava estranho na dinâmica familiar dos Menendez. As tensões se tornaram perceptíveis para as pessoas ao redor. Em um passeio de caça a tubarões em um iate, o capitão notou a interação entre a família, que era bem comum. Kit e José ficaram isolados em um canto, enquanto Lyle e Eric se mantinham distantes um do outro, quase sem interagir com os pais. No dia seguinte, a situação tomou um rumo inesperado. Lyle e Eric decidiram sair de casa para assistir o filme Batman no cinema, uma saída que mais tarde seria lembrada como o início de uma virada trágica na história da família. Uma noite de terror. Enquanto Lyle e Eric foram ao cinema assistir Batman, Kit e José ficaram em casa, assistindo um filme em uma sala externa, que funcionava como um mini-cinema na parte dos fundos da residência. Eles estavam relaxando, tomando sorvete, até que
Por volta das 10 horas da noite, a tranquilidade foi interrompida. Dois homens armados invadiram a casa, surpreendendo o casal. Sem tempo de reagir, José foi atingido na nuca com um tiro de espingarda. Kit tentou fugir, pulando do sofá e correndo para o corredor, mas foi atingida nas pernas, quebrando os ossos. Apesar da ferida, ela não morreu imediatamente. Os atiradores saíram para recarregar suas armas. Enquanto isso, Kit tentou se levantar, mas escorregou no próprio sangue. Ao retornarem, eles executaram com tiros no rosto, disparando um total de 10 vezes nela e 6 vezes em José. A violência dos tiros deixou ambos irreconhecíveis. As armas usadas foram espingardas calibre 12, o que transformou a sala em um verdadeiro cenário de horror. Além dos tiros fatais, alguns disparos foram feitos nos joelhos das vítimas, provavelmente para simular uma execução no estilo da máfia. Às 11h47 da noite, Lyle ligou para a polícia, chorando desesperadamente, relatando que seus pais haviam sido assassinados. Ele explicou que ele e seu irmão, Eric, haviam ido ao cinema e, ao retornarem, encontraram uma cena brutal. A espingarda calibre 12 tem um diâmetro interno do cano de aproximadamente 18,5 mm. O termo 12 refere-se ao fato de que o diâmetro do cano cabe 12 esferas de chumbo, cada uma pesando 1/12 de uma libra dentro desse cano. Essa espingarda é letal porque dispara cartuchos contendo balotes, projéteis únicos grandes ou múltiplos pequenos projéteis de chumbo. Esses projéteis causam ferimentos graves e dispersam-se a curta distância, aumentando a área de impacto e deixando as vítimas com danos extensos. Vizinhos relataram ter visto Lyle saindo correndo da casa em estado de histeria após os assassinatos, enquanto Eric, profundamente abalado, caiu no gramado e começou a rolar no chão. Lyle tentava confortá-lo, e para os que testemunharam a cena, a dor dos irmãos parecia genuína. Quando a polícia chegou ao local, encontraram a televisão ainda ligada e potes de sorvete derramados pela sala, junto com a cena chocante dos corpos de José e Kit, completamente desfigurados pelos tiros de espingarda. Chegou a parte que eu mais gosto. Você já sabe qual é. Como foi a investigação e a prisão dos irmãos Menendez. Toda a história que Lyle e Eric contaram parecia tão coerente que os policiais nem se preocuparam em testar as mãos dos garotos para verificar a presença de resíduos de pólvora. Além disso, José Menendez tinha muitos inimigos em razão de sua carreira, o que inicialmente fez os policiais considerarem que um ataque como aquele poderia ser uma retaliação contra ele. No entanto, após vários interrogatórios, a polícia percebeu que ninguém odiava José a ponto de cometer um assassinato tão brutal. Após os crimes, Lyle e Eric se mudaram temporariamente para um hotel, alegando que tinham medo de quem tivesse assassinado seus pais pudesse tentar matá-los também. Eles contrataram seguranças e passaram a usar coletes à prova de balas. Porém, não demorou muito para que começasse a gastar de forma extravagante a herança dos pais, com Lyle comprando, por exemplo, 3 relógios Rolex. Após os assassinatos de José e Kit Menendez, Lyle e Eric foram ao funeral dos pais com sapatos novos e combinavam com os amigos viagens, tudo muito estranho. Ao total, ambos gastaram cerca de $700 mil em um curto período de 6 meses. Lyle comprou um Porsche e investiu em um restaurante de asas de frango em Princeton, Nova Jersey. Já Eric contratou um treinador de tênis de renome, cujo salário anual era de aproximadamente $50 mil, além de comprar um Jeep Wrangler. Os irmãos também alugaram propriedades luxuosas e organizaram festas caras. Os irmãos Menendez poderiam ter gastado ainda mais caso tivessem herdado o valor do seguro de vida dos seus pais, mas não conseguiram acessar esse dinheiro. Uma viagem famosa mostra os dois na primeira fila de um jogo de basquete após os assassinatos, o que chamou ainda mais atenção das autoridades. A desconfiança da polícia aumentou quando descobriram que Lyle e Eric haviam comprado armas 2 dias antes do crime, em 18 de agosto, usando identidades falsas. Além disso, eles contrataram alguém para apagar o disco rígido do computador do pai, que supostamente continha um testamento atualizado, onde talvez eles não estivessem incluídos como herdeiros. A investigação avançou quando a polícia se lembrou do roteiro de Eric, que tinha escrito sobre filhos ricos matando os pais. Eles convenceram o amigo de Eric, com quem ele havia escrito o roteiro, a convidá-lo para um almoço. Durante o encontro, Eric, visivelmente nervoso, confessou o crime em detalhes. No entanto, o policial não estava gravando a conversa. A polícia então pediu um segundo encontro, mas desta vez Eric negou tudo, afirmando que tinha inventado a história. A gravação de uma confissão em restaurante feita por um dos interlocutores pode ser utilizada no inquérito.
desde que não haja violação de privacidade em excesso ou necessidade de interceptação telefônica, que requer ordem judicial. A gravação é válida, conforme a súmula 403 do STJ, e já foi reconhecida pelo STF como legítima em casos semelhantes. Voltando, os investigadores também entrevistaram a terapeuta de Kit, que revelou que ela havia manifestado medo dos próprios filhos, chegando a suspeitar que eram sociopatas. Kit também mencionou que costumava trancar a porta do quarto todas as noites, algo que era comum na casa da família, onde ninguém dormia com a porta destrancada. Enquanto isso, Eric continuava a frequentar as sessões de terapia e seu comportamento começou a se deteriorar, ficando cada vez mais nervoso e ansioso. Durante uma das sessões, segundo o terapeuta, Eric teria dito: "Nós conseguimos." Pouco depois, ele confessou os crimes, explicando que, após os assassinatos, eles trocaram de roupa, abandonaram as espingardas na estrada e foram ao cinema para forjar um álibi. Em meio a essa situação, o terapeuta confidenciou a uma amante que algo grave poderia acontecer. Ela chegou a ouvir parte das conversas entre Eric e o terapeuta, e este sugeriu que Eric ligasse para Lyle para discutirem o assunto e se acalmarem. Eric seguiu o conselho e Lyle compareceu à consulta. Durante a sessão, o terapeuta gravou toda a conversa. Ao descobrir que Eric havia confessado, Lyle ficou furioso e teria dito: "O que você está fazendo? Como você pode contar tudo?" Ele chegou a ameaçar o terapeuta, dizendo que, se ele falasse algo, também o mataria. Curiosamente, em vez de relatar os fatos imediatamente à polícia, o terapeuta continuou marcando sessões com os irmãos. Não se sabe ao certo o motivo dessa decisão. Talvez estivesse tentando reunir mais provas ou até extorquir dinheiro. No entanto, a amante, que estava ciente de tudo, decidiu denunciar o terapeuta às autoridades, revelando que ele estava ocultando informações cruciais. Acredita-se que o terapeuta mantinha uma relação abusiva com ela, o que teria motivado sua vingança. Os policiais então solicitaram as fitas gravadas pelo terapeuta. 2 das 3 gravações foram liberadas para uso nas investigações, pois Lyle havia ameaçado o terapeuta, o que quebrou a confiança entre paciente e médico. As autoridades só conseguiram ouvir o conteúdo das fitas depois que Eric já havia viajado para Israel para participar de um torneio de tênis, o que significa que ele não estava no país. Temendo que os irmãos tentassem fugir, a polícia agiu rapidamente e prendeu Lyle enquanto ele saía da garagem de sua casa. Assim que ele foi detido, as autoridades ligaram para Eric, informando sobre a prisão do irmão. Segundo relatos, Eric começou a chorar de forma descontrolada ao receber a notícia. Em vez de fugir, decidiu pegar o próximo voo de volta para os Estados Unidos, pois ele queria enfrentar a situação ao lado do irmão Lyle. Com ambos presos, as audiências começaram a ser agendadas. Primeiro julgamento e as alegações de abuso. No início, muita gente comentou que os irmãos não pareciam preocupados, já que foram vistos sorrindo em diversas ocasiões. Muitos membros da família demonstraram apoio a eles, incluindo a avó paterna, que se sentou na primeira fileira durante todo o julgamento. Ela simplesmente não conseguia acreditar que os netos poderiam ter assassinado os pais. Em sua visão, os crimes poderiam ter sido obra da máfia, uma teoria que ela defendia. A acusação, no entanto, alegava que os irmãos haviam matado os pais por motivos financeiros. Herdeiros ricos que cometeram parricídio para ficar com a fortuna da família. No início, os dois se declararam inocentes, mas com gravações das confissões em posse da acusação, ficou claro que não podiam negar a autoria dos assassinatos. O foco do julgamento, então, passou a ser os motivos por trás dos crimes. A defesa construiu sua estratégia em torno da alegação de que os assassinatos foram o resultado de anos de abuso físico, psicológico e sexual que os irmãos teriam sofrido, principalmente por parte do pai. Segundo eles, a mãe também foi morta porque, apesar de estar ciente dos abusos, permitia que eles continuassem sem intervir. A batalha no tribunal, portanto, se concentrou em decidir se os irmãos agiram por vingança e desespero ou por ganância. O julgamento começou em julho de 1993 e rapidamente se transformou em um espetáculo midiático, com ampla cobertura de jornais, revistas e programas de TV. Foi um verdadeiro circo, com o caso sendo tratado quase que um reality show, e o público dividido em 2 correntes. De um lado, estavam aqueles que acreditavam que os irmãos cometeram os assassinatos por motivos financeiros, visando a herança dos pais. Do outro, havia quem acreditasse nas alegações de abuso físico, psicológico e sexual, que teriam motivado os crimes. A mídia também contribuiu para essa narrativa polarizada, retratando Lyle como o irmão mais velho e dominante, que teria manipulado Eric para participar dos assassinatos. Enquanto o julgamento acontecia, os irmãos permaneciam presos, mas enfrentavam uma situação delicada dentro da prisão.
eram odiados pelos outros detentos, o que obrigou a pagar por proteção para garantir sua segurança no ambiente hostil. Entraremos agora na parte dos depoimentos dos irmãos. Preste muita atenção para tirar suas próprias conclusões. Vamos começar com o depoimento de Lyle, que é um pouco mais curto. A primeira pergunta feita a ele foi: você amava seu pai e sua mãe? Lyle respondeu com um sim. Logo em seguida, questionário: você matou seu pai e sua mãe por motivos financeiros? Ele negou. Nesse momento, começou a demonstrar abalo emocional, com os olhos lacrimejando. Quando perguntaram: você os matou por vingança pela forma como eles te trataram? Ele respondeu com um não, silencioso, já chorando. Então o advogado fez a pergunta crucial: por que você matou seus pais? Lyle respondeu: porque tínhamos medo. Depois disso, perguntaram se ele tinha boas lembranças da infância, e sua resposta foi um simples e firme não. Agora, descreverei cenas explícitas de abuso sexual, que são extremamente perturbadoras. O conteúdo é muito pesado, então quem tiver algum problema em relação a isso, basta passar esta parte. Lyle começou a descrever como, desde cedo, ele buscava a aprovação do pai e fazia de tudo para deixá-lo feliz. Ele contou que sempre foi focado nos esportes, porque achava que essa era a forma de conquistar o amor do pai. O primeiro esporte que praticou foi natação, porque o pai tinha um sonho de ser nadador olímpico e queria que o filho seguisse o mesmo caminho. Tanto, Lyle revelou que, durante alguns treinos, o pai levava tudo ao extremo. Ele queria aumentar a capacidade pulmonar de Lyle e, para isso, o obrigava a ficar embaixo d'água além do limite. O pai segurava a cabeça dele embaixo d'água até que Lyle não aguentasse mais, forçando-o a ir até o seu limite físico. Lyle relatou que, em várias ocasiões, ele começava a sentir náuseas, vomitava e chorava, implorando para o pai parar, mas o pai não parava. Às vezes, fazia breves pausas de cerca de 30 segundos e logo em seguida recomeçava o tormento. Ele falou que em muitas ocasiões pedia à mãe para não ir aos treinos, mas ela insistia que ele tinha que ir treinar. Ela até ameaçava contar ao pai que ele não queria treinar, o que o colocava em uma situação ainda de mais pressão. Lyle comentou que, em alguns momentos, ele nadava intencionalmente até a parede da piscina para se machucar, e assim era um tempo para descansar, sem ter que passar por mais um treino exaustivo e abusivo. Lyle também revelou que o pai controlava suas interações sociais, principalmente no futebol, afirmando que ele não deveria fazer amizade com os colegas de time, pois isso o tornaria menos competitivo. É verdade dizer que esses relatos deixam claro o nível de controle de abuso físico que Lyle vivia, o que contribuiu para a compreensão do trauma que ele carregava. Apesar de parecer menos focado em Eric, de acordo com Lyle, se o irmão fizesse algo que desagradasse o pai, ele o empurrava ou batia nele. Além disso, Lyle comentou que os pais tinham um controle rígido sobre a alimentação dos filhos. Eles não podiam consumir doces ou produtos derivados de leite. A dieta variava conforme o esporte que estavam praticando no momento. O pai seguia um livro de receitas saudáveis que determinava o que era permitido na alimentação dos filhos. Aí você pode pensar que essa atitude dos pais sobre a alimentação é normal, uma forma de garantir que os filhos tenham uma dieta saudável. Entanto, no contexto do controle absoluto e abusivo que os pais exerciam sobre todos os aspectos da vida dos filhos, esse controle alimentar era mais uma forma de manipulação e restrição, adicionando à lista de pressões físicas e emocionais que os irmãos sofriam. Lyle relatou um episódio em que foi até uma padaria e, escondido, comprou alguns cookies. Quando seu pai descobriu, tirou os cookies de sua mão e os socou no estômago, como forma de punição. Esse comportamento abusivo do pai foi apenas uma parte do ambiente de controle e violência no qual Lyle cresceu. Além disso, ele descreveu como sua mãe constantemente o fazia sentir-se culpado, dizendo que ele havia arruinado a vida dela. Ela afirmava que, por ter engravidado, teve que abandonar seu sonho de ser uma atriz ou apresentadora, e que o fato de ter cuidado dele o fazia odiá-lo. A mãe também se queixava frequentemente do quanto a família gastava com os esportes dos filhos, especialmente o tênis, e criticava o pai por passar tanto tempo com Lyle e Eric nas quadras, ao invés de dar atenção a ela. Lyle contou que, quando a mãe estava com raiva, ela frequentemente gritava, jogava objetos nele e o insultava de todas as formas possíveis, chamando-o de bastardo e dizendo que desejava que ele nunca tivesse nascido. Ela ainda o comparava com o irmão Eric, dizendo que ele deveria ser mais parecido com ele. Algo frequentemente mencionado no caso é que Kit, a mãe dos irmãos Menendez, bebia bastante e também tomava remédios controlados. Quando ela misturava álcool com os medicamentos, ficava ainda mais agressiva e violenta, o que piorava o ambiente já abusivo dentro da casa. Lyle falou que eles assistiam filmes pornográficos e então perguntaram se ele assistia escondido junto com o irmão. Não, o pai assistia junto conosco. Os vídeos eram de violência sexual, às vezes tinham estupros gigantes, às vezes era um vídeo de uma mulher andando de bicicleta,
e que depois era sequestrada, levada para uma floresta e estuprada. Outro fato importante é que o pai tinha costume de tirar fotos das partes dos filhos quando eles estavam sem roupa ou tomando banho. Essas fotos foram colocadas no julgamento, dando para ver que os irmãos ficaram extremamente abalados. Vale dizer que as fotos tiradas não tinham a intenção de tirar uma foto de pai para filho, pois os pegava de surpresa, e muitas vezes quando eles estavam se trocando. Outro fato que demonstrava a nítida intenção desviada do pai seria que os filhos não tinham acesso a essas fotos, e a primeira oportunidade que eles olharam as fotos foi justamente durante o julgamento. A revelação começou a se intensificar e ele também disse que o pai chegava com os assuntos sobre sexo entre dois homens. Dizia que na história, os homens, quando estavam se preparando para alguma batalha ou alguma competição, costumavam se tocar. Tive minha primeira relação sexual com meu pai entre 6 a 8 anos de idade. Começou depois da prática de alguns esportes, quando o massageava e pedia para ele fazer o mesmo. Isso acontecia 2 ou 3 vezes por semana, mas piorou, pois o pai forçou a fazer sexo oral nele. Em um dos depoimentos, Lyle contou que um dia tentou falar com sua mãe, Kitty, sobre o que estava acontecendo. No entanto, ela disse que estava exagerando e que o pai precisava puni-lo caso ele fizesse algo errado. Durante o julgamento, perguntaram a Lyle por que ele nunca contou a ninguém sobre os abusos. Ele explicou que tinha medo. O pai sempre o advertia que aquilo era um segredo dos dois e que algo terrível aconteceria se ele revelasse o que estava acontecendo. Lyle também disse que nem mesmo contou ao irmão Eric sobre o que estava enfrentando, o que demonstra o nível de isolamento e controle que o pai exerceu sobre ele. Aqui o crime seria de estupro de vulnerável, mas quer deixar um registro. Ao passar dos anos, nós policiais presenciamos muitas coisas e algumas se tornam banais, mas uma coisa que ainda me deixa bem abalado é o estupro de criança. Confesso que não tenho mais problemas em ver corpos sem vida ao chão. Teve dia, no plantão do DHPP, eu já fiz 4 locais de homicídio em apenas 12 horas. E tem amigos que fizeram perto de 20 locais em 24 horas. Mas criança, ainda não consigo esquecer. Voltando, durante o julgamento também veio à tona que, em alguns momentos, o pai levava Eric para uma floresta e fazia a mesma coisa que fazia com outro irmão. Inclusive, às vezes, o pai usava até alguns objetos. No julgamento, Lyle pediu desculpa ao irmão, Eric, por tudo que aconteceu. E esse foi um momento bastante emocionante. Quando a câmera focou em Eric, ele estava chorando intensamente. Existe uma entrevista de alguém que estava presente no julgamento e que mencionou que sentiu muita sinceridade nos depoimentos, principalmente o de Eric, porque enquanto ele chorava, uma vez seu rosto ficou muito aparente. Isso, segundo o entrevistado, era um sinal de que Eric não estava fingindo o que sentia naquele momento. Lyle falou que aos 13 anos foi falar com o pai em relação a saber o que estava acontecendo entre ele e o Eric, pedindo para parar, mas o pai teria dito que era para manter aquilo só entre eles, ou iria matá-lo. Em certo momento também perguntaram qual foi a causa dele e do irmão acabar atirando nos pais. Eu queria que ele parasse, eu queria ajudar meu irmão. Comecei a ser molestado quando eu tinha 6 anos e aquilo durou 12 anos. Eric fala até os diferentes abusos que sofria do pai. Dizia que às vezes era só uma relação sexual, às vezes era mais violento e às vezes era só sexo oral. No depoimento, Eric revelou que esperava que os abusos acabassem quando ele fosse para a universidade. Ele mencionou que sua mãe, Kitty, estava bastante ansiosa para que os filhos saíssem de casa, pois isso lhe daria mais liberdade e a chance de viajar com o marido, com quem ela já suspeitava que estava sendo traído. Eric tinha um plano de ir para a Universidade de Los Angeles e morar no dormitório da faculdade. Assim, poderia finalmente se afastar da casa e principalmente do pai. Para ele, essa seria uma chance de escapar de toda a situação abusiva que vivia em casa. Ele via a ida para a universidade como uma forma de se livrar da presença constante e opressora do pai, que o controlava desde pequeno. Eric também contou que, ao perceber que seu plano de escapar da casa não iria funcionar, ele considerou tirar a própria vida. O pai, José, havia dito a ele que não permitiria que morasse no dormitório da universidade, que ele teria que continuar vivendo em casa. Quando ouviu isso, Eric sentiu que não tinha mais alternativa e ficou profundamente abalado. Nesse ponto, ele finalmente decidiu contar a Lyle sobre o que estava acontecendo. Então, os irmãos não falavam abertamente sobre os abusos, e um não sabia dos detalhes do que o outro estava passando. Ambos tinham muito medo de revelar a verdade, mesmo entre si. Lyle, ao descobrir a gravidade da situação, ficou extremamente irritado. Ele decidiu que não permitiria que Eric continuasse naquela casa. Lyle disse ao irmão que o levaria para morar com ele em Princeton, ou, no mínimo, eles iriam morar juntos no dormitório da universidade. Mas, de qualquer forma, Eric não ficaria mais naquela casa. Isso intensificou as tensões da família e, durante o mês de agosto de 1989, várias brigas aconteceram. Em um desses momentos, após uma das discussões, Eric estava chorando no quarto quando Kitty entrou.
aparentemente embriagada. Ela perguntou a ele o que havia acontecido e Eric respondeu de forma defensiva, dizendo: nada que você fosse entender. A resposta de Kit foi sarcástica. Ela afirmou que sabia muito mais do que ele imaginava e que não era burra. Em um tom amargo, ela acrescentou que nunca havia recebido ajuda de ninguém, então não havia o porquê deveria ajudar agora. Pode ser que Kit, a mãe, também era vítima de abusos por parte do marido, José. Pelo que parece, ele também era muito violento com ela, e acredito que ela sofria muito dentro dessa dinâmica. No entanto, em nenhum momento Kit tomou a iniciativa de proteger os filhos ou tentar parar os abusos que eles também enfrentavam. Isso aumentou o sentimento de abandono e medo dos irmãos. Segundo Eric, no depoimento, eles pensaram em várias maneiras de lidar com a situação. Uma das opções era simplesmente sair de casa. No entanto, eles acreditavam que, onde quer que fossem, os pais os encontrariam. Outra possibilidade era procurar a ajuda da polícia, mas eles não tinham confiança de que a polícia seria capaz de protegê-los contra José. Eles se sentiam encurralados, sem uma saída segura, o que os deixou em um estado de total desespero e incerteza. Eric parecia ser o mais amedrontado em relação ao pai. No depoimento ficou claro que ele tinha um medo profundo e realmente acreditava que não havia saída. Ele parecia convencido de que não tinha escapatória, o que aumentava ainda mais sua angústia. Essa conversa entre os irmãos sobre o medo constante que sentiam os levou a tomar uma decisão drástica: comprar armas, inicialmente com o intuito de se protegerem. Eles temiam que o pai pudesse atacá-los a qualquer momento. No depoimento, Eric chegou a mencionar uma viagem de barco que fizeram com os pais, onde ambos estavam convencidos de que José e Kit poderiam tentar matá-los durante aquela viagem. A advogada dos irmãos Menendez era uma renomada criminalista, conhecida por sua habilidade em criar estratégias eficazes. Um dos pontos comentados foi a maneira com que ela apresentou os irmãos ao tribunal. Em vez de vesti-los com ternos formais, ela optou por suéteres de cores diferentes, possivelmente com a intenção de suavizar suas imagens e fazê-las parecer mais jovens e vulneráveis perante o júri. Além das alegações que Kit Menendez era alcoólatra e usuária de drogas, também foi dito que ela havia ameaçado envenenar os filhos. No depoimento de Eric, ele menciona uma briga intensa entre Kit e Lyle, onde ela arrancou a peruca dele em um momento de fúria. Foi nesse momento que Eric descobriu que seu irmão usava peruca, algo que ele desconhecia até então. Agora, você pode estar se perguntando: o júri não se solidarizou com os irmãos após esses depoimentos? Apesar do conteúdo das declarações ser extremamente emocionante, como qualquer pesquisa da internet pode demonstrar, a resposta é não. A verdadeira questão que estava sendo debatida era a pena que deveriam receber. Devia-se considerar o crime apenas como um assassinato motivado por razões financeiras, com o desejo de herdar fortuna dos pais, ou havia algo mais profundo que justificasse uma pena diferente? Isso foi o cerne da discussão. O homicídio privilegiado tem respaldo no Código Penal e pode ocorrer quando a pessoa age sob violenta emoção ou por relevante valor social ou moral. No caso de alguém que mata os pais após sofrer abusos não em flagrante, a defesa pode alegar o relevante valor moral, com respaldo na doutrina e jurisprudência, sobretudo quando os abusos são prolongados e impactam na condição psicológica da pessoa. No entanto, é necessário uma análise do caso concreto e a aplicação dessa atenuante não é automática. No caso dos irmãos Menendez, por exemplo, houve um depoimento de uma prima de Lyle, que afirmou que ele havia confidenciado a ela quando crianças estava sendo abusado. Esse testemunho trouxe um impacto emocional significativo ao julgamento, mas não foi suficiente para isentar os irmãos da culpa. Outro fator que pesou contra os irmãos foi a exibição das fotos dos corpos dos pais após o crime. As imagens eram extremamente chocantes e a defesa tentou evitar que fossem mostradas, argumentando que poderia influenciar negativamente no júri. No entanto, o juiz permitiu a apresentação das fotos, o que contribuiu para um ambiente desfavorável à defesa. O julgamento dos irmãos Menendez realmente foi longo e cheio de reviravoltas. O primeiro julgamento durou 4 meses e meio e o júri levou 1 mês para deliberar. Curiosamente, o júri ficou dividido. As mulheres, em sua maioria, acreditavam que os irmãos eram inocentes devido aos abusos que alegavam ter sofrido, enquanto os homens consideravam que eles eram culpados. Quando não foi possível chegar a uma decisão unânime, o julgamento foi anulado. Em 1995, um novo julgamento foi iniciado, mas desta vez a mídia não foi permitida a acompanhar o processo, o que marcou uma diferença significativa em relação ao primeiro julgamento. Além disso, o foco nos abusos sexuais sofridos pelos irmãos foi muito mais restrito nessa segunda fase. Não ficou claro por que a defesa escolheu a estratégia, mas uma das grandes mudanças foi que apenas Eric depois sobre os abusos, enquanto Lyle não foi chamado a testemunhar. É possível que a advogada tenha optado por deixar apenas Eric falar,
acreditando que ele poderia causar mais impacto no júri, ou por alguma questão de estratégia jurídica. No entanto, a decisão gerou questionamento, já que no primeiro julgamento, tanto o Eric quanto o Lyle falaram abertamente sobre os abusos, o que trouxe mais atenção à alegação de que os homicídios ocorreram como resultado de anos de sofrimento. Durante o segundo julgamento dos irmãos Menendez, Eric foi o que mais falou em sua defesa, mas muitas pessoas se impactaram mais com o depoimento de Lyle, talvez por sua forma de expor os eventos. No entanto, a estratégia da defesa teve alguns obstáculos. A tentativa de depreciar o terapeuta, alegando que ele era mentiroso, foi uma dessas dificuldades. Além disso, um detalhe que pesou contra Eric foi que ele foi flagrado mentindo em um ponto que, embora não fosse tão relevante para o caso em si, acabou sendo usado pela acusação para sugerir que ele poderia estar mentindo sobre todo o relato de abuso. Essa questão da credibilidade se tornou um ponto forte da acusação. Se Eric mentiu sobre algo aparentemente menor, o júri foi levado a acreditar que ele poderia tentar, inventar ou exagerar sobre os abusos. Foi um golpe na defesa, que já havia restringindo a discussão dos abusos sexuais nesse segundo julgamento. No final, essas estratégias, somadas à apresentação de outras evidências, levaram o júri a considerar os dois irmãos culpados pelo assassinato dos pais. A história dos irmãos Menendez é realmente cheia de nuances e provoca diferentes opiniões até hoje. Antes de serem presos, Eric e Lyle pediram para dar uma entrevista, que acabou se tornando famosa e ainda pode ser encontrada no YouTube. Ambos foram condenados à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. E, além disso, não tiveram pedido para ficarem na mesma prisão aceito, passando mais de 20 anos separados. Durante esse período, eles se comunicaram por cartas e, surpreendentemente, ambos se casaram enquanto estavam na prisão. Eles também foram mantidos em segurança máxima, o que os impedia de ter contato com os outros presos. Somente em 2018, finalmente, os dois foram transferidos para a mesma instituição. Então se reencontraram, sendo que ambos se abraçaram e choraram. Hoje, muitas pessoas acreditam que os irmãos deveriam ser soltos, considerando os abusos que alegaram ter sofrido do pai, enquanto outros defendem a motivação financeira por trás dos assassinatos. Recentemente, uma carta escrita por Eric para um primo, em dezembro de 1988, detalhando os abusos que ainda sofreu do pai, veio à tona. Na carta, Eric escreveu: "Ainda está acontecendo, Andy, mas agora está pior para mim. Eu nunca sei quando vai acontecer e isto está me deixando louco. Sempre fico pensando que ele pode entrar. Eu preciso tirar isso da minha cabeça." Além disso, um ex-membro da boy band Menudo, famoso Menudo, grupo que minha irmã gostava muito. Um beijo, Lê. Eu sei que você acompanha todos os meus vídeos. Ele também, esse integrante dos Menudos, acusou José Menendez, o pai dos irmãos, de abusá-lo quando ele era executivo da Records. Algumas provas obtidas. Confissões gravadas. Eric Menendez confessou o crime ao terapeuta durante uma sessão de terapia. O terapeuta gravou a confissão e, posteriormente, sua amante entregou as gravações à polícia. Em uma das fitas, Lyle Menendez ameaçou o terapeuta, o que permitiu que as gravações fossem usadas como prova no julgamento. Compra das armas. Lyle e Eric compraram as espingardas calibre 12 usadas no crime, 2 dias antes dos assassinatos, utilizando identidades falsas. A polícia rastreou a compra das armas até os irmãos, confirmando que foram adquiridas com antecedência. Roteiro de Eric. Eric Menendez havia escrito um roteiro fictício antes dos assassinatos, no qual 2 filhos ricos matavam os próprios pais para herdar a fortuna. Embora o roteiro não tenha sido lido no tribunal, foi mencionado várias vezes como uma possível inspiração. Um detalhe bem interessante nos casos dos irmãos Menendez é que o filme mencionado no contexto da investigação, esse que os meninos fizeram, foi lançado pela Live Entertainment, a mesma empresa em que o pai dos irmãos, José Menendez, trabalhava como executivo. Despesas extravagantes pós-crime. Após a morte dos pais, os irmãos gastaram aproximadamente $700 mil em um curto período de 6 meses, comprando itens de luxo, como carros e relógios, e participando de viagens e festas. A ausência de álibi sólido. Lyle e Eric afirmaram que estavam no cinema assistindo o filme Batman, na noite dos assassinatos, mas as investigações não conseguiram confirmar totalmente esse álibi. Com todas essas repercussões e novas informações emergindo, o caso dos irmãos Menendez continua a dividir opiniões. Enquanto alguns acreditam que a pena de prisão perpétua foi exagerada, outros veem o crime como resultado de uma motivação financeira clara, o que justifica a severidade da punição. Independente das opiniões pessoais, é crucial analisar os depoimentos e evidências com um olhar técnico e imparcial, considerando os fatos apresentados e as implicações legais. A prisão perpétua, em casos como este, pode ser vista como uma medida necessária para crimes graves e premeditados. Chega ao fim mais um episódio da série Investigação Especial. Espero que tenham gostado. Não esqueça de fazer sua inscrição,
dar o like, compartilhar e também comente quais casos vocês querem que eu traga no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima e permaneçam com Deus.